nós voltamos para a nossa segunda videoaula. Essa aula vai continuar falando do módulo 3, tá? Estruturas, formas e processos do relevo terrestre. Hoje nós vamos fazer aí a correção dos exercícios que eu havia deixado para vocês. São vários exercícios, nós não terminamos ainda o módulo 3, tanto que vai ficar alguns exercícios aí para fazer a correção na próxima aula e para nós iniciarmos aí o módulo 4. Eu havia deixado da página 377 até a página 382. Vamos lá. Na página 377, nós temos aqui o chamado ciclo das rochas, né? Aonde aí existe a erupção do vulcão, né? Que é uma elevação da temperatura, o movimento das placas tectônicas, ocorre o transporte, a diagênese, que significa o quê? A transformação dessa rocha, aí depois ela sofre de novo processo de temperatura e pressão, há uma fusão, ela volta para o magma e assim sucessivamente, tá? O chamado ciclo da rocha ilustra as diversas possibilidades de transformação de um tipo de rocha em outro. Considerando os processos físicos e químicos envolvidos na transformação das rochas, é correto afirmar que na passagem das rochas Y para Z ocorre o quê? A solidificação. Então, se nós olharmos lá na figura anterior, nós veremos que das rochas Y para as rochas Z ocorre o processo da solidificação. Esse magma, que ele é extravasado, ele entra em contato com o oxigênio, ou com a água, ou com alguma superfície mais fria, e ele acaba se solidificando, dando origem aí à primeira rocha mãe, que eu costumo dizer, a rocha magmática. A 2. Nós temos aqui, a partir da análise da imagem, o aparecimento da dorsal mesoatlântica está associado a... Nós temos ali o período permiano, né, até o período quaternário, onde nós temos aí a separação dos continentes. Eles todos formavam um grande continente, a Pangeia, depois desenvolveu a Laurásia e a Gondwana, e esses movimentos esses movimentos continuaram, dando origem aí aos continentes da forma como nós vimos. É claro que esse movimento ainda continua, tá? De uma forma muito lenta, cerca de 1,5 cm a 2 centímetros por ano. Ele dá a formação do Atlântico Sul no período Cretáceo, tá? A gente olha aqui, ele houve o quê? A formação, tá, do Atlântico Sul, seria do Oceano Atlântico, no período Cretáceo, cerca de 65 milhões de anos atrás. 3. Os movimentos de massa constituem-se no deslocamento de material, solo e rocha, vertente abaixo pela influência da gravidade. As condições que favorecem os movimentos de massa dependem principalmente da estrutura geológica, da declividade da vertente, do regime de chuvas, da perda de vegetação e da ação antrópica. A ação antrópica é a ação do homem. Em relação ao processo descrito, sua ocorrência é minimizada em locais onde há uma drenagem eficiente, né? Onde o solo consegue aí absorver a água das chuvas, tá? Fazendo com que esse solo fique aí mais fértil. 4. De repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente, luzes balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos de áreas de alívio da tensão geológica. Essa tensão geológica, ela precisa o quê? Ela precisa ser aliviada porque quando devido ao núcleo do nosso planeta ter mais de 6 mil graus Celsius, essas placas, né, tectônicas que estão abaixo da crosta terrestre, elas se movimentam devido a esse calor que faz com que elas se movimentem. E esse magma que está presente ali no manto superior, ele precisa ser extravasado de alguma forma. E é justamente, pessoal, no encontro dessas placas tectônicas, ou no afastamento delas, ou até mesmo na forma deslizante, que eles acabam aliviando essa tensão geológica, como se fosse uma grande panela de pressão que precisa extravasar essa pressão que é gerada. E esses terremotos acontecem justamente nesses encontros, afastamentos dessas placas tectônicas. Aqui nós temos, né, uma imagem, que é uma reprodução, né, representa o resultado da erosão que ocorre em rocha no leito dos rios, que decorre do processo natural do que, pessoal? A letra C, movimento circular de seixos e areias, arrastado por águas turbilionares. Então, acaba aqui criando aqui, tá, essas grandes fendas, porque essas águas, elas giram, tá? E formam aí essas erosões em forma aí de círculos. Na página 379. Suponha que o universo
tenha 15 bilhões de anos de idade, que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano. O calendário cósmico, de modo que cada segundo corresponde a 475 anos reais. E assim, 24 dias do calendário cósmico equivaleriam a 1 bilhão de anos reais. Supõe ainda que o universo comece em 1º de janeiro a 0 hora no calendário cósmico e que o tempo presente esteja em 31 de dezembro às 23 horas 59 minutos 59,99 segundos. A escala a seguir traz o período em que ocorre alguns importantes eventos nesse calendário. Nós temos aqui, tá? É claro que ele, levando em considerações todas as informações que ele passou pra gente lá, nós temos ali a origem do universo em janeiro, a origem do sistema solar, né? O início da nossa galáxia, dia 24 de janeiro, o início da vida, 30 de setembro, o início do sistema solar, 9 de setembro, e assim nós temos aqui os números, né? E aí ele pergunta pra gente, qual seria? Seria o E5, tá? Seria então, dezembro, né? Que surgiria aí a vida, o ser humano. 2. No mapa é apresentada a distribuição geográfica de aves de grande porte e que não voam. Então nós temos aqui ema, avestruz, o emu, tá? Aqui nós temos um mapa onde ele mostra pra gente aí aonde estão essas aves de grande porte que não voam. Há evidências mostrando que essas aves que podem ser originadas de um mesmo ancestral, na realidade elas são bem parecidas, tá? Sejam, portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geográfica dessas aves, como mostrado no mapa, seria o quê? Bom, pessoal, aí seria quando o mundo estava lá formando uma grande massa continental denominada Pangeia. Se nós pegarmos aqui, ó, o litoral leste do nosso país, ele se encaixa perfeitamente aqui no litoral oeste do continente africano, né? E a Oceania, ela acaba aqui entrando aqui também no litoral leste da África. Então isso se dá o quê, pessoal? A teoria só vem confirmar a teoria aí de um único continente. Mesmo que houve essa separação, essas três aves, elas provêm aí provavelmente de um mesmo ancestral, porque elas estavam ligadas, né, há milhões de anos atrás aí num grande continente, que era a Pangeia. Aí nós temos aqui, né, página 380. Considerando o esquema anterior, assinale a alternativa correta. Então ele tinha várias alternativas ali. A letra correta é a letra C. No período pré-cambriano surgiram em meio líquido os primeiros vestígios de vida no planeta. Então nós temos aqui, olha só, como demorou para surgir a vida no nosso planeta. Foi somente aqui no período pré-cambriano, onde houve ali, tá, quase no final dele, uma reprodução sexuada. Então a gente consegue perceber que demoraram aí, ó, de 4,6 bilhões de anos até aproximadamente 1 bilhão de anos, tá? Onde a gente percebe aí uma longa estrada até nós chegarmos aí aos primeiros vestígios de vida no nosso planeta, né? Nós estamos aqui praticamente no período quaternário, então é uma longa estrada até surgirem aí os primeiros vestígios de vida. 4. O continente africano há muito tempo desafia geológicos porque toda a sua metade meridional, a que fica ao sul, ergue-se a mais de 1000 metros sobre o nível do mar. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrânea empurrando o planalto africano de baixo para cima. Então eles dizem que pode haver ali um esguicho, seria um vulcão subterrâneo que acaba elevando esse planalto. Quando ele entra em erupção, há a solidificação desse magma e ele levanta esse planalto. Considerando a formação do relevo terrestre, é correto afirmar com base no texto que a solução proposta é o quê? Ela é plausível, pois as formas de relevo resultam da ação de agentes de forças internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. Então ela pode sim estar acontecendo, pode estar tendo sim uma erupção subterrânea que vai fazer com que esse planalto aí se erga devido à solidificação desse magma. Página 381. Tragédia no Nepal. Após sofrer sua pior catástrofe em 80 anos, o Nepal começa a receber ajuda internacional para tentar resgatar as vítimas que ainda estão sob escombros. Depois de um terremoto de 7,8 graus na escala Richter ter atingido o país ontem.
matando pelo menos 1.457 pessoas, incluindo vítimas na região que abrange ainda Índia, Bangladesh e Tibete. Em 1934, o pior terremoto do país matou quase 10 mil pessoas. A cada 50 anos um terremoto acontece. Temos medo de que o próximo aconteça dentro de pouco, disse em dezembro de 2014 o redator-chefe do jornal Nepal Times, Kunda Dixit. O fenômeno natural mencionado foi provocado pelo seguinte agente: tectonismo. Essa aqui estava muito fácil, né? É o movimento das placas tectônicas que originam aí os pequenos, médios e grandes terremotos. As rochas fazem parte da nossa vida, da fundação de uma edificação até o seu revestimento, como em pias e mesas. Para isso, a natureza oferece uma grande variedade de rochas, cujas características físicas e químicas dependem do processo de formação. Observe. Nós temos ali o ciclo das rochas, né? As rochas sedimentares, sedimentos soltos, rochas metamórficas, rochas ígneas, que são também as chamadas de rochas magmáticas. Após a análise da imagem, verifica-se o quê? Letra A. A rocha sedimentar é formada pela cimentação e compactação dos sedimentos, provenientes do desgaste de todos os tipos de rocha. É como se nós pegássemos ali um pedacinho da rocha magmática, um pedacinho da rocha metamórfica, são sedimentos, e ela acaba que formando aí a rocha sedimentar, tá? A rocha sedimentar ela é um agregado de vários outros tipos de rocha. 7. Na imagem abaixo, registra a página 381, tá, pessoal? Registra-se uma determinada forma de relevo terrestre. Isso aqui é uma falésia, pessoal. São chamados aí os grandes paredões, principalmente em áreas litorâneas, né? Isso aqui houve aí uma erosão, principalmente pela ação dos agentes externos, como o vento, a água e o sol. Página 382. Leia o texto a seguir. Montes Claros, Minas Gerais, registrou uma sequência de tremores nos últimos 3 anos. O mais forte deles, de 4,2 de magnitude na escala Richter, ocorrido em 19 de maio de 2012. Motivou a instalação de estações sismográficas na Universidade de Brasília e na Universidade de São Paulo, que passaram a monitorar os fenômenos em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros. Considerando que o Brasil encontra-se na placa tectônica sul-americana, assinale a alternativa que apresenta corretamente o que gerou o abalo sísmico no estado de Minas Gerais em abril. Pessoal, mesmo nós estamos, é a letra A, tá? Mesmo nós estamos aí no meio de uma placa tectônica, não significa que essa placa tectônica ela é inteiriça, ela possui falhas. E quando essas rochas elas estão se acomodando, elas podem sim gerar aí pequenos tremores que podem ser sentidos, tá? Então, nós estamos no centro da placa sul-americana, mas isso não significa que ela é uma placa inteiriça. Ela tem ali suas falhas e existem rochas soltas. Então, a letra A, as acomodações da falha geológica de aproximadamente 3 km de extensão. 9. Observe a imagem da falha de Santo André, na Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui, pessoal, nós temos a letra A é a correta, né? O deslizamento aí das placas do Pacífico e da placa norte-americana. Esse limite, essas placas ocorrem, chamado de transformante, aonde acaba aqui criando essas falhas. O movimento divergente também cria essas falhas, como existe lá no continente africano, o Rift Valley, tá? Mas aqui nós temos o deslizamento horizontal entre as placas do Pacífico e a norte-americana. 10. No cartograma abaixo, as áreas escuras representam as maiores elevações da Terra, formadas a partir dos movimentos orogenéticos no período terciário, cuja ação dos agentes erosivos ainda não foi suficiente para provocar grandes desgastes. Nós temos aqui, né, as áreas de maiores elevações da Terra. Nós temos aqui o Himalaia, a cadeia do Atlas, o Alpes, as montanhas rochosas, a cordilheira dos Andes. Isso aqui, pessoal, são chamados de dobramentos modernos. Se vocês pegarem um mapa que tem a divisão por placa tectônica, vocês vão ver que é justamente nesses lugares onde ocorre o encontro de placas tectônicas, 2 ou até mais. E aí acaba aqui criando esses dobramentos modernos. Quando é o encontro dessas placas tectônicas, tá? Eles acabam subindo aí e fazendo essa criação de grandes planaltos e de grandes cordilheiras. Bom, pessoal, eu deixei pra vocês, tá? Estarem fazendo. Vai ter que parar porque a gente...